Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje estou aqui com meu colega Antônio Oliveira. Hoje só nós, Antônio. Só nós, Pedro. Um grande abraço aí, inclusive, para o nosso amigo Lucas Sena, que não pôde estar presente hoje. Né? Imagino que o seu fã-clube esteja muito chateado, mas né, por um bom motivo não, né? Por um péssimo motivo, mas ele não veio aqui por um bom motivo, porque ele está se recuperando. Enfim, o Lucas foi um dos impactados aí com o rotavírus. Para quem não é de Santa Maria, tá tendo um leve surto aí. Leve não sei. Não tem um médio surto. De rotavírus e, consequentemente, gastroenterite, que é uma inflamação ali do intestino do estômago que provoca náuseas, vômito e diarreia. E o Lucas está sofrendo desse mal aí, mas já está melhorando, tá? Fiquem tranquilos. Se vocês assistirem esse programa, por exemplo, na sexta, talvez o Lucas já esteja melhor, mas a recomendação é que a pessoa fique 24 horas sem sintomas e volte a conviver, porque é um vírus muito contagioso. Então ele não está aqui presente, mas faremos aí a nossa conversa semanal. E é isso. Parabéns, obrigado pelo recado, jornalista Antônio Oliveira. Obrigado. Marcelo Trevisan estará nos acompanhando na técnica no episódio de hoje. E mais um recado antes da gente seguir. Semana passada a gente não teve Hat-Trick porque foi a minha vez de passar mal. Semana que vem vai ser só eu e o Lucas, que o Antônio vai tirar o período sabático dele de ficar de cama. Eu tava com dor de garganta, inclusive já fazia um tempo, mas como eu sou guerreiro, eu seguia vindo. Eu também não pude estar presente, enfim, porque tive outras situações de trabalho, mas, enfim, essa semana estamos aí. Estamos de volta. E se Deus quiser, na próxima, os 3. Tudo certo. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, e no nosso canal do YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Aproveite para seguir o Hat-Trick no Instagram, @hattrickoficial. Oficial. Uau. Então vamos lá, Antônio Oliveira. Vamos aproveitar que o Lucas Sena não está aqui, vamos começar pelo Internacional de Porto Alegre, né? Pela máquina. Um dos teus grandes amores dessa vida, eu imagino. Pode ser? Com certeza. Com certeza. Ao contrário do que alguns lunáticos falam, que colocam o time de futebol na frente da família, da namorada, do namorado, dos amigos, eu não sou essa pessoa. Mas o Inter tá num lugar ali muito bacana da minha vida. Nem à frente de alguns amigos. Não, aí sim. Alguns sim, né? Não dá pra colocar todo mundo nesse bolo. Bom, o último jogo do Internacional foi contra o Vitória. Uma vitória sobre o Vitória por 3-1, gols de Alan Patrick e Wesley. Com isso, o Inter está na 7ª posição do Campeonato Brasileiro com 45 pontos. Dá para comemorar? Isso é comemorável ou é triste comemorar isso na situação, no contexto do Inter nesse ano? Cara, são vários contextos, porque assim, se a gente volta para janeiro e tu me fala assim, o Inter vai brigar pela Libertadores e vai ter 45 pontos, não vai cair. Pô, frustrante, sabe? Se a gente vai pra julho, e fala, o Inter vai brigar pela Libertadores, é incrível, porque naquele momento ali o Inter tava beirando zona de rebaixamento. Então, o que dá pra tirar como saldo? Que, apesar de não chegar onde o Inter deveria chegar, que era o título brasileiro pelo time que montou, o Inter tem condições de estar na Libertadores do próximo ano de forma confortável, ou seja, pegando G4 ou talvez um G5 se aumentar. E, é claro, pensando no próximo ano, que vai ser o grande desafio do Inter, porque o Inter tem esse costume, né? Começa o ano mal, termina bem. E aí, quando termina bem, se imagina que vai repetir a dose para o início do outro ano. Não é o que acontece. Então, o grande desafio do Roger está aí. Mas, voltando à tua pergunta, dá para comemorar de leve, sim, porque, realmente, espantou a chance de rebaixamento, que já não era mais real há bastante tempo. Mas eu acho que é comemorar mais o fato de estar próximo ali do pessoal do G4, né, daquele pelotão. O Inter que ficou aí algumas rodadas vencendo, e ficou ali oitavo, sétimo, porque tinha uma distância muito grande para tirar. Nesse momento tirou essa distância. Agora a distância do Inter para esses times é muito menor. Então, talvez, vencendo os próximos jogos, o Inter consiga subir mais fácil na tabela. Sim, o Inter, então, conseguiu 45 pontos, está garantido na Série A do ano que vem. Vamos! E tem um jogo a menos ainda. O Inter, que já teve 5 jogos a menos, acho que chegou a ter até 6 jogos a menos. Isso aí. Tem apenas um e é contra o Flamengo, que é o 4º colocado.
Pois é. Então, assim, que é o quarto colocado, tem 3 pontos a mais que o Inter. Isso é interessante, até olhando aqui, deixa eu ver na tabela. O Flamengo hoje tem 48. Inter, mas mesmo assim o Inter não passaria o Flamengo pelo número de vitórias, né? O Inter tem 12 e o Flamengo tem 14. O problema do Inter é muito empate, né? O Inter tem 9 aqui olhando. Mas imagina, se o Inter vence o Flamengo, por exemplo, o Inter vai aos mesmos 48 pontos e chegaria à quinta colocação, né, nesse emparelhamento de rodadas, né? Enfim, e aí o terceiro, o segundo e o primeiro, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, é outro pelotão que, enfim, muito difícil de buscar. Mas a briga do Inter é essa. É entre o quarto e o oitavo lugar hoje. É essa a briga do Inter. É ficar nesse pelotão. Eu acredito que o Inter tenha condições, sim, de ficar, por exemplo, com a quarta colocação ou quinta. Acho que o embate maior vai ser esse contra o Flamengo. Principalmente porque agora o Flamengo tem um técnico novo, que é o Felipe Luiz, né? Então, assim, a gente não sabe como vai ser o Flamengo de agora. Antes, com o Tite, era um time mais apático. Então, não dá pra saber. Mas o fato é que o Inter se credencia a estar nesse pelotão aí dos times que vão brigar por essa última vaga aí do G4. Tu chegou a ver o jogo entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil? Muito por cima. Estava fazendo outras tarefas, inclusive tarefas de faculdade. E aí não consegui ver muito, mas assim, vi depois melhores momentos, vi relatos, né, de que o Flamengo mudou. O Flamengo foi muito mais Flamengo, assim, como se espera, né, um time que joga bonito. E o goleiro Hugo Souza salvou o Corinthians em várias oportunidades, né? Então, 1-0 ficou barato, de certa forma, pelo que eu ouvi. Pois é, eu tava não muito receio, porque eu não me importo, mas eu tava curioso para ver como é que ia ser essa... Impacta, né? Pouco impacta. Eu tava curioso para ver como é que ia ser o Felipe Luiz como técnico, porque a gente sabe que tem muita estrela no Flamengo, então, consequentemente, tem muito ego. Sim, mas ele já foi uma dessas estrelas. Não teve muito ego, cara, mas sim. Ele já foi, então... Não, ele é um cara mais vitorioso, a gente até vê, não temos como saber como ele é pessoalmente, mas ele aparenta ser um cara muito simpático, muito humilde. E o Felipe Luiz, ele tem uma particularidade que, assim, quando ele se aposenta, ele fica um tempinho de comentarista ali, ele faz uma... Não lembro qual é a cobertura da Globo que ele participa, se é... Acho que é a Copa do Mundo. É a Copa do Mundo, eu acho, de 2022. E ele vai muito bem. E todo mundo nos bastidores fala, o Felipe Luiz era um cara inteligente, um cara de ideias, e a gente vê dentro do campo, porque o Felipe Luiz nunca foi o lateral mais rápido, nunca foi o lateral do melhor cruzamento, nunca foi o lateral do melhor defesa, mas ele sempre esteve entre os melhores, no Brasil, no mundo, enfim. Por quê? Porque ele era muito inteligente. Assim, cerebralmente, nem sei se essa palavra existe, ele era um dos melhores. De maneira cerebral. De maneira cerebral, ele era um dos melhores. E eu acho que isso pode ser um reflexo agora que a gente vai ver como treinador. Eu falo, né, que o Felipe Luiz, como interino, como auxiliar, como técnico do Sub-20, que seja, ele era uma sombra a qualquer treinador do Flamengo. Porque o torcedor do Flamengo, tudo que ele mais quer agora é que o Felipe Luiz, um ídolo do time, se torne o melhor treinador do time. Então o torcedor quer isso. Eu quero ver ele. Como o torcedor do São Paulo tinha com o Rogério Ceni, como talvez o do Inter tenha hoje com o Abel, o do Grêmio tem ali com o Renato, enfim, tipo, eu acho que isso daí pesa no Flamengo também. E o Felipe Luiz, quando ele assume, ele decide que vai virar técnico, ele recebe algumas propostas meio irrecusáveis, assim, né? Ele recebe uma proposta para ser auxiliar do Jorge Jesus no Al-Hilal. Não sei se eles chegaram a trabalhar juntos no Flamengo. Trabalharam. Sim, naquela máquina do Flamengo de 2019. Ele estava. Bom, aí também na seleção brasileira. E eu lembro de alguns outros clubes. Mas ele decide começar por baixo, né? Vai pela base, aí ele é campeão carioca sub-17, se não me engano, e ele é campeão mundial sub-20. Mas por ele não ter outro título, eu imagino que ele tenha assumido direto no Campeonato Mundial. Não sei, não fui muito atrás. Mas não sei como é que funciona também essas classificações. Curioso, porque realmente, tipo assim, é um cara que ele é muito centrado, sabe? Ele poderia ir para a Arábia e apostar alto em algo, ele poderia ir na seleção. E hoje a seleção brasileira, a gente sabe como é que é. Apesar de ter o prestígio, pagar bem e coisa arada, pô, tu vai para a seleção brasileira hoje, nesse momento. A chance de dar errado é muito grande, né? E no Flamengo ele conseguiu ter um lado mais confortável. Vou começar... Tudo bem que é um cara com dinheiro também, né? Ele pode pensar dessa forma. Sim. Mas foi uma estratégia que a gente vê hoje, que deu muito certo. Porque hoje ele é o técnico do Flamengo. Não é mais interino, né? Cara, eu não achei rápido assim, tão... Não, rápido foi, mas eu não achei isso ruim. Porque eu vi muita gente criticando. No sentido,
acabou de se aposentar, já é técnico do Flamengo. Cara, eu não acho que... Eu acho que teve uma estrada para ele chegar até isso, tudo que a gente falou agora. Tudo isso depende de como ele vai ser agora. Porque pode ser que ele dê errado. Sim. E aí a gente vai voltar aqui e vai falar, mas também, né? Botaram um cara recém-aposentado. Só que isso depende muito dos caras do clube que observam ele. Porque existem exemplos de treinadores que se aposentam, viram técnicos e dão certo. E rendem. Tipo assim, em pouco tempo. Tem outros exemplos que não. Depende muito, né? O Felipe Luiz é um cara que entende muito, como a gente falava, né? Ele é muito inteligente. Se ele conseguir colocar isso no time e facilita pelo fato dele ser um jogador, conhecer os caras que estão lá, saber como lidar com eles, cara, eu acho que tem um potencial muito grande. Que legal, estamos na torcida aí, amigo. Tamo não. Bom, tô brincando. Torcida só pelo Inter. Bom, voltando pro Inter. Sem Borré e com Wesley brilhando, o Inter confirmou favoritismo e ganhou. Por onde tu acha que passa esse resultado? Alan Patrick. Patrick, eu acho que sim. Claro, passa pelo time inteiro. Mas o Alan Patrick jogando em alto nível, cara, é muito difícil. O último gol do Wesley, tá louco, aquele passe que ele dá pra ele. O Alan Patrick em alto nível é muito difícil bater o Inter. Muito difícil. Porque daí o Inter tem no seu campo um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. O cara que, assim, ó, ele toca na bola, parece que todo mundo, assim, ó, levanta e fica apavorado, sabe? O que esse cara vai fazer? Porque ele não corre. Só que ao mesmo tempo ninguém tira a bola do pé dele. Sabe? A bola gruda ali, ele vai levitando com ela. É bizarro, assim. Parece que ele vai levitando. Ele vai andando, assim, meio lentinho, e vai passando. E quando tu vê, ele passa o primeiro, passa o segundo, e acha um passe, acha um drible. E é assim que o Inter tem feito, né? E, claro, o Wesley também eu acho que foi fundamental. Não é à toa que faz 2 gols. O primeiro deles, um golaço. E que bom que fez o gol. Porque vinha jogando bem, só que ele não estava marcando, né? E até em algum momento a gente chegou a questionar, quando o Bruno Tabata vinha muito bem, poxa, será que o Wesley não tem que sair desse time titular? Hoje não. Hoje eu falava isso, né? Hoje eu acho que não. Hoje o Tabata, na minha visão, é o reserva. E o Wesley, enfim, é a válvula de escape que o Inter tem em alguns lances e que pode desequilibrar um jogo, como fez nesse. Tem até no primeiro gol do Wesley, que é um baita golaço, a gente vê na câmera que ele podia ter passado pro Ener Valencia e o Ener Valencia fazer. Aí o Ener Valencia até reclama um pouco, ele óbvio que não reclamou fez o gol, mas fica aquele individualismo do jogador. O que tu achou do Inter sem Borré com Valencia, mais uma vez, depois de um certo tempo? O Inter piora nesse setor. Né? Piora, o momento do Valencia não é bom, né? Apesar do gol contra o Bragantino, o momento dele não é bom, assim, a gente vê que ele peca muito na tomada de decisão. O Valencia, ele virou aquele jogador que, se ele voltasse no tempo 1 segundo e tomasse outra decisão, as coisas dariam certo. Nesse jogo tem um exemplo. Ele faz uma jogada pela ponta esquerda, não lembro se ele dribla, enfim, mas é uma correria, assim, ele chega na área, meio sem ângulo, mas assim, ó, se ele pegasse e chutasse forte, ou se ele cruzasse na área, alguma coisa ia dar. Ele prefere tentar um outro drible, daí o zagueiro tira a bola dele, ele perde o ângulo, e aí o lance que era de perigo vira um lance de nada. Então o Inter perde muito hoje sem o Borré, porque o Borré, ele além de fazer gol, dar assistência, ele movimenta muito mais que o Valencia. O Valencia é um cara mais parado. E eu ainda sou da linha que os dois em alto nível, o Valencia é melhor. Mas o momento indica o Borré. E aí o Valencia precisa pensar nessa tomada de decisão. Fazer o simples. Ele precisa hoje do simples, porque ele precisa voltar a fazer gol, recuperar a confiança. E aí depois que recuperar a confiança, ele pode fazer diferente de simples. Tem mais uma peça individual que eu acho que era interessante a gente comentar, que o zagueiro Clayton Sampaio fez a estreia dele pelo Inter contra o Vitória. Ele acabou envolvido ali no gol que o Vitória faz. Mas eu gostaria de saber o que tu achou dele. Tu gostou dele? Tu não conhecia muito ele, pelo que a gente conversou, né? De fato. Ele estava na 2ª divisão de Portugal. Né? Isso, tinha sido recém-promovido, né? Acho que ele chegou até a fazer alguns jogos lá na 1ª divisão. E, cara, com todo respeito, se alguém me falar aí que, como vi um conhecido nosso colorado falar que, o Clayton Sampaio é um baita jogador. Peraí, cara, ninguém viu esse cara jogar. Então, assim, primeiro jogo dele, eu acho que ele ficou um pouco abaixo, porque falha no gol. Né? Se não tivesse falhado, eu chegaria e falaria que nota 7, passou despercebido, não precisou de muita coisa, mas como falha no gol, né, o Wagner Leonardo sobe em cima dele, né, na marcação dele, eu acho que faltou ali um contato melhor e, enfim, cria aquele alerta, assim, poxa,
Será que ele é o zagueiro para substituir o Igor Gomes agora, por exemplo, que foi embora? O Rohel? Porque o Vitão na bola aérea, sem o mercado, ele é muito, muito fraco. E aí se tu vai me dizer que vai vir um outro cara agora que também não é muito bom, aí começa a criar um problema, porque a bola aérea do Inter vai ficar muito frágil. Ai, cara, esse setor defensivo do Inter para 2025 vai ser uma... É um gol por jogo, né? Hã? É incrível, o Inter tomou um gol por jogo. Tem que tomar. Assim, ó, é pouco, é uma das melhores defesas do campeonato, mas tem que tomar. Tem que tomar um gol. Mas é uma disputa interessante para 2025, porque tem a discussão da renovação do mercado, que aí também, óbvio que não é a torcida que decide, mas tem muita gente que fica meio em dúvida pelos serviços prestados a ele, por achar que realmente ele pode seguir mais um ano, ou por achar que não vale mais a pena. Aí tem o Rohel, que, cara, fez também, né? Sim, e fez algumas partidas, fez partidas boas, mas não tem uma boa amostragem. Não, eu acho, assim. E ainda mais que ele chegou e, foi botado na fogueira. Ele chegou num momento bem ruim. Isso até fica bom pra ele, né? Que ele não piorou a situação. Mas nas laterais é onde eu acho que tá o negócio. Porque, cara, mais um jogo do Bruno Gomes. Pô, e o Inter agora tem 2 laterais direitos, né? O Aguirre e o Natan. E aí o Bruno Gomes segue sendo. Cara, é meio bizarro isso. Cara, isso me frustra um pouco, porque ao mesmo tempo que o Bruno Gomes vai bem e eu sou da linha que o time que tá ganhando não se mexe... Poxa, contrataram o Bryan Aguirre. Fica um negócio, não fica... eu não vi esse cara jogar. Eu não vi. Com todo respeito ao Natan, mas o Natan eu não espero que seja um grande jogador, porque a torcida do Santos comemorou a vinda dele pro Inter. Né? E, o cara não foi aceito num time da Série B. Meio complicado, né? Agora o Bryan Aguirre é um jogador de futebol argentino, titular do time dele, meio destaque do campeonato. Não muito velho, sabe? Poderia render ali, mas a gente não tem a amostragem. E não indica que vai ter, sabe? Pelo menos nos próximos jogos. O que me leva a crer que nos treinos, por exemplo, ele tá pior que o Bruno Gomes. E aí isso me preocupa, porque ele é lateral. E aí ele tá perdendo para um cara que é meia. Mas o momento do Bruno Gomes é bom. Que legal que ele tá ali. Mas eu fico um pouco preocupado com isso, porque foi feito um investimento no lateral e o cara não tá jogando. A diferença também, por exemplo, porque muito se criticava quando São situações bem diferentes, mas eu acho que dá para comparar. Quando era o Kudê, e aí tinha toda a história do Bernabé e do René, por que botava? A gente viu agora, não dá para entender. Mas é diferente, pô, o Roger dá uma confiança a mais para confiar na decisão dele, porque, pô, ele era lateral. E ele quando jogava, ele é um lateral multicampeão. Sim, né? Sim. Não, é um cara que entende, né? É um cara que sabe, especialmente da posição. Sim, não, e a situação do Bernabé é parecida também. Claro que tem um lado a mais pelo René ser líder e tudo mais, e um homem de confiança do Kudê. Não, e pelos dois serem da lateral, né? E só que isso do Bruno Gomes é muito estranho. Muito estranho. Porque ele foi improvisado, acabou ficando, e daí, sabe, como que vai ser ano que vem? Eu ainda acho que o Inter precisa contratar. O Bernabé, para ficar para ano que vem, se o Inter conseguir prorrogar o empréstimo, seria interessante. Não sei se para ser o titular, mas seria interessante. Ainda tenho minhas ressalvas quanto a ele. E na direita, eu particularmente gostaria de ver essa amostragem do Bryan Aguirre para saber se ele pode vir a render mais. Bom, eu quero falar um pouco da sequência do Inter, mas antes, o Inter volta a campo pelo Brasileirão neste sábado, dia 5, 7 da noite, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas o Inter vive um dilema. O Corinthians hoje é o 17º colocado, né? Então ele abre o Z4 com 28 pontos. O Inter tem 4 jogadores pendurados. Um deles é o Borré. Como está lesionado, não vou comentar. Bruno Gomes, Thiago Maia e Ener Valencia. A questão é, depois do jogo contra o Corinthians, agora nesse fim de semana, o próximo jogo pelo Brasileirão vai ser o Grenal. Só no dia 19, porque tem a data FIFA, mas vai ser o Grenal. Nesse meio tempo não vão ter jogos. O jogo que estava para ser remarcado vai ser só no final do mês. Né? Saiu a data. Contra o Flamengo. Esses jogadores pendurados, o que significa? Se eles receberem o cartão amarelo, eles estão fora do jogo contra o Inter. Contra o Grêmio, né? Eles estão fora do Grenal. O que tu faria, cara? Tu pouparia Bruno Gomes, Thiago Maia e Ener Valencia pra deixar... Tu acha que algum desses assim, tem que ter pro Grenal?
vai fazer muita diferença? Eu acho que não tem que poupar ninguém. Joga os 3. Joga os 3, porque o Grenal vale pro Inter hoje a mesma coisa que Inter e Corinthians. 3 pontos. É o Grenal, é o clássico. Pro torcedor é diferente. Pro torcedor vale muito mais. Mas pro time, se o Inter tiver que fazer 3 pontos no Grenal ou contra o Corinthians, dá no mesmo. Então eu acho que tem que ir pros 2 jogos. Claro, o ideal é que ninguém tome amarelo. Sim. E os caras se cuidem, né? Então, por exemplo, o Thiago Maia, que joga numa posição mais de marcação, ele vai ter que ser orientado, Thiago, não faz falta, porque senão tu pode não jogar o próximo jogo. O Valência, que é um cara mais esquentado, da mesma forma. O outro quem era? O Bruno Gomes, mas ele já tá há 9 jogos com esses cartões, mas também outras posições e tal. Mas enfim, tem o Brian Aguirre, né? Pode ser que seja daí estrear no Grenal, que fogueira. Mas, cara, eu acho que tem que ir os 3. E aí depois do Grenal a gente vê, é outro jogo. O Valência, por exemplo, se tomar amarelo, o Borré possivelmente já vai ter voltado, né? O Bruno Gomes tem a reposição do Brian Aguirre, o Thiago Maia seria a pior de todas, eu acho, porque tá muito bem no time. Mas acho que tem que pensar jogo a jogo, um de cada vez, e o próximo agora é o Corinthians. Mas tu acha que precisa deles pra ganhar do Corinthians? Precisa. Não dá o Inter não... Mesmo o Corinthians estando mal, assim. Mesmo porque o Inter não pode ter o luxo de... Se for o Atlético Goianiense ou o Botafogo, tem que jogar com os titulares. Todo mundo. Até porque só tem um campeonato. Então não faz sentido tu poupar os caras pro outro, né? Pô, entendi. Bom, vamos falar um pouco da sequência do Inter. Cara, eu tava vendo a sequência de alguns clubes no Brasileirão e eu só vi pedreira. Mas vendo a do Inter, cara, a situação não é tão feia assim, a daqui até o final. Eu quero ver se tu concorda. Uhum. O Inter joga, Corinthians, Grêmio, aí depois tem Atlético Mineiro, Criciúma, Fluminense, Vasco, Bragantino, Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Cara, esses 3 últimos jogos são mais complicados. O Flamengo que não foi remarcado, né? Isso. É que é no dia 30 de outubro. Isso. Tá. Cara, os últimos jogos são os únicos assim que eu acho que o Inter tem mais perigo. É que é uma sequência complicada, porque tem que analisar o momento, né? Por exemplo... com certeza. Vai ser muito diferente. O Fluminense hoje são times que estão brigando lá embaixo, que podem chegar num confronto contra o Inter e dar a vida. Sabe? Não dá pra duvidar desses. O Criciúma, que é um adversário muito não, mas assim, mais fraco em comparação de elenco com outros, veio na arena gol do Grêmio, sabe? Tipo, eu acho que o time do Inter hoje é infinitas vezes melhor que o do Grêmio, mas é um perigo também. Então, eu acho que o Inter tem sim uma sequência ok, não vou dizer fácil, nem difícil, mas ok, porque tem nesse meio tempo o Atlético Mineiro, que vai estar focado em Copas. Pois é, tem essa outra diferença. Tem o Vasco, que também, dependendo, vai... A mesma coisa. O Flamengo, o que está na Copa do Brasil. O Botafogo, que está aí nessa título brasileiro, Libertadores. O que é eu brigo? Né? Então, isso pode ajudar também. Não, e o Botafogo que... tá com vontade de perder. Uma coisa também que tem que ser lembrada. O Inter já fez enfrentamentos com a maioria dos clubes ali do confronto direto, né? Dali da parte de cima, no caso, né? O Inter não jogou ainda o segundo jogo contra o Botafogo, mas já jogou 2 contra o Palmeiras, já jogou 2 contra o Fortaleza, já jogou 2 contra o Bahia, contra o São Paulo, contra o Cruzeiro. São 5 desses 7 clubes, né? Só não jogou os 2 ainda contra o Botafogo, que só jogou 1, e contra o Flamengo, que não jogou nenhum. Mas do resto, o Inter já fez esses enfrentamentos diretos aí e tem um saldo positivo, se eu não me engano. Tu acredita no título? Não mais. Mesmo? Mas há umas 2 semanas atrás eu era louquinho, assim. Vai que, né? Não, cara, só se acontecer um escândalo aí de corrupção e descobrirem que, tem os 3 times lá da ponta de cima fizeram alguma coisa. Não, tá muito à frente. Falta são 12 pontos do Botafogo. Imagina, são 12 pontos em 11 jogos, não é? Que o Inter tem ainda? Sim. Tu tem que torcer pro Botafogo perder 4 desses 11... que no caso do Botafogo são 10. Uhum. E o Inter tem que vencer todos. Esse. Entende? Esse que é o mais complicado. É complicado. Mas, cara, vamos ver, né? Talvez daqui a umas 2 semanas a gente muda de ideia. Bom. Então tá, querido. Chegou a hora de falar de Grêmio, em homenagem ao Lucas. Vamos lá. O Grêmio empatou em 0-0 com o Botafogo, fora de casa. E, diferente do Inter, segue lutando ainda para confirmar os seus 45 pontos. Atualmente... são 32 pontos somados na 13ª colocação. Cara, tá na 13ª, mas são apenas 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Ele ganhou não. Ele empatou com o Botafogo, que é o líder, que tem
enfim, a gente comentou agora, 1 ponto a mais que o Palmeiras está ali na situação de ver se vai ganhar ou não. Esse resultado, mesmo sendo um empate, tem que ser comemorado pela torcida? Tem. Assim, é complicado, quase falei um palavrão. É complicado falar que tem que comemorar empate, mas dadas as circunstâncias... Não, pô. O Grêmio vinha mal, o jogo, apesar de ser em campo neutro, tinha muito mais torcida do Botafogo. O Botafogo tem um time muito melhor que o Grêmio hoje, não é à toa que, enfim, o futebol é um reflexo disso, né? Então, quando o Grêmio empata com o Botafogo, eu acho que é um bom resultado, porque nenhum torcedor imaginava que poderia ter um resultado além da derrota, né? Tem as questões de arbitragem, tem a expulsão polêmica do Monsalve, né? Ao meu ver, não tinha que ter sido expulso. Isso aí foi uma vergonha. Cara, é aquele lance que eu sempre falo, assim, ó, se todo tipo de toque for pro VAR, qualquer peteleco vira um soco, porque daí tu começa a analisar não a intensidade, mas só o movimento. Mas ele encostou o braço no rosto do fulano, então tem que expulsar. Mas daí tu vai ver a velocidade, o cara, sabe, só faz assim, ele não é uma cotovelada. Então eu acho que não dá pra ir muito sempre por essa questão da câmera lenta. Mas bom resultado pro Grêmio, que, né, não imaginava nessa sequência aí vencer o Flamengo e pontuar contra o Botafogo, assim como não imaginava também perder pro Criciúma e empatar com o Bragantino. Sim. Não, e foi lá o jogo ainda. Foi lá, lá tem o tapetinho maldoso, né? Não foi no Newton Santos. Foi em Brasília, porque foi campo neutro. Sim, que eles tiveram aquela situação lá só que tinha nojenta. Muito mais torcida do Botafogo. Sim, isso aí é uma das coisas mais bizarras que eu vi esse ano. Essa decisão envolvendo Botafogo e Grêmio. Decisões de dirigentes. Mas o Botafogo honrou a palavra, né? De fazer em campo neutro também, só que aí é complicado. Honrou a palavra, mas quem não honrou foi a torcida que lotou. Bom, o Grêmio volta a campo contra o Fortaleza nesta sexta-feira já. Coisa estranha, né? Um jogo na sexta-feira. É função da eleição, né? Domingo. É verdade. Daí vai ter jogo sexta e sábado. É verdade. Bom, o Grêmio volta a campo contra o Fortaleza, sexta-feira, dia 4, 9h30 da noite na Arena, que já vai ter uma capacidade maior, né? A capacidade estava sendo reduzida por conta das enchentes de maio. O Renato vai estar de volta. Vai estar de volta, mas Marquezin, Vila Sante e Monsalve estarão suspensos. Vila Sante e Monsalve são desfalques mais complicados, mas eles têm mais gente ali para assumir essa bomba. No gol, tu iria com Kaique ou Rafael Cabral? Esse é o debate que eu quero propor. Kaique, sem dúvidas. Não, sem dúvidas? Sem dúvidas. O Rafael Cabral, ele... Não bombou no Grêmio, cara. E o Kaique, pelo menos, é à vontade. Tem as defesas espalhafatosas, que sempre ficam muito bonitas nos gols do Fantástico. Mas eu acho ele mais goleiro que o Rafael hoje. Eu sou um fã declarado do Kaique, mas eu acho ainda bem surreal como que o Rafael Cabral foi uma opção. Essa contratação é uma das mais burras da temporada do futebol brasileiro. Não dá muita raiva, cara. Não tem sentido. Assim, quando um clube era mais faz isso. Lucro trocar o Gabriel Grando por um guri de 15 anos da base do Cruzeiro por empréstimo, porque ele não vai jogar, cara. Tu tem 3 goleiros. E aí ele jogou lá um jogo da Copa do Brasil e não, cara. Não, cara, chega a dar um pouco de raiva as decisões, ainda mais quando é com o teu clube, né? Não é esse o caso. Mas... Será? Não é. Bom. Não é. Mas a gente vai falar mais do meu caso hoje ainda. Ótimo. Cara, diferente do Inter, isso até eu gostaria de saber a tua opinião, se tu acha que isso prejudica o Inter de alguma forma. O Grêmio também tem um jogo atrasado, no caso contra o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. Mas diferente do Inter, o jogo foi marcado antes do Grenal. Então, por exemplo, os jogadores pendurados do Grêmio hoje, que são o Diego Costa, tem o Duqueiroz, se não me engano, tem mais 1 ou 2. Cara, eles não vão estar pendurados, não precisam estar pendurados pro Grenal. Entende o que eu quero dizer? Sim. Pode rolar de toma amarelo aí, porque daí tu tá suspenso contra o Atlético e aí volta pro Grenal. Isso prejudica? Tu acha que isso prejudica o Inter de alguma forma? Eu acho que não. Eu acho que assim... Porque a gente pode falar disso, prejudicando o Inter, mas a gente pode falar também que o Grêmio vai ter 2 jogos na semana. E o Inter vai ter a semana inteira pra treinar, na teoria. Eu não lembro quando é que tá marcado. É dia... Quando é que tá marcado... Não sei se tem as datas aí. Se não tiver, eu vou procurar.
Dia 9, não, é semana que vem já. Dia 9 o jogo do contra o Galo. Sim, e o Grenal é depois 19. Ah, não, então não tem nada a ver, não. Ah, beneficia um pouco, mas pouco. É como eu te falei, o Grenal ele é importante, ele é grande, é legal ganhar, mas nesse momento ele vale a mesma coisa que qualquer outro jogo da temporada. Porque, claro, vai ser o falando reencontro pro campeonato, né? Do Roger com o Roger com o Grêmio. É mais do Beira-Rio, né? Então vai ser mais tranquilo pra ele. Sim. Mas assim, óbvio que tem as suas particularidades, do tipo assim, se o Grêmio ganhar o Grenal, talvez o Grêmio, alavanque. Se o Grêmio perder, talvez o Renato saia, não sei, piore a situação. Mas falando do Campeonato Brasileiro, é um jogo como qualquer outro. Então eu acho que não impacta não. Porque de qualquer forma, talvez o Grêmio tenha outros pendurados pro jogo contra o Atlético que não estivessem pendurados pro Grenal. Então, enfim, é mais um jogo. Entendi, é verdade, tem que ver como é que vai ser agora nesse fim de semana, agora nessa sexta-feira. Falando sobre o Renato, cara, o Tite saiu do Flamengo. Qual que é a tua opinião? Porque a gente vê, ele tem uma história com o Grêmio, óbvio. A gente vê que tem muitos torcedores gremistas pedindo o retorno dele. Tem uma química. Mas tu acha que tem alguma chance dele voltar e tu acha que ele deveria voltar? Tu acha que isso seria bom pro Grêmio? Quais as tuas opiniões sobre essa relação? Pro Grêmio seria ótimo. Tu acha que ele é absurdo, eu sou muito fã do Tite. Muito fã, não escondo isso. Também te deu alegrias, né? Lógico. Não, o Tite tem uma química com o Inter e com o Grêmio, né? O Tite foi campeão da Sul-Americana com o Inter, fez talvez o melhor Inter que eu vi jogar, assim, que foi o Inter do início de 2009 ali, enfim. Só que, assim, é bom pro Grêmio, é ótimo, porque é um treinador de outro nível. É um treinador que o Grêmio não tem alguém deste nível, deste calibre, desde o Renato de 2018. O Renato de 2018 pra frente, ele é uma série de equívocos. E o Tite, antes disso, ele era enorme. O Tite é um treinador enorme. É um treinador multicampeão, que já ganhou tudo, enfim, e que pode dar muito resultado. Pô, é o último campeão mundial com o clube brasileiro. Exatamente. E provavelmente vai ser o último por muito tempo. E o Tite é o único treinador não sei se o único do momento, assim, que ele é campeão de tudo. O Tite tem brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem Recopa, tem Mundial, tem título com seleção, enfim, tem tudo. Só que a questão é, pra ele seria péssimo pro Tite. Porque o Tite é um cara que sai de uma Copa do Mundo, treina na seleção brasileira. Aí ele vai pro principal time do Brasil hoje, com dinheiro, que pode brigar por qualquer título, contratar qualquer jogador, não deu certo. Só que, o que ele vai brigar no Grêmio hoje? Por nada. O Grêmio não vai ser campeão no que vem. A tendência é que, né? Mas assim, o Grêmio não vai pra Libertadores, por exemplo. Pode brigar por uma Sul-Americana, show. Mas o Tite quer brigar por uma Sul-Americana? Brasileirão não vai ganhar. Não tem elenco para isso e é muito difícil o Grêmio mudar todo o seu elenco. Copa do Brasil, pode brigar também, mas daí vai vir para brigar por uma Copa do Brasil? O Tite é um treinador que hoje ele pode se dar o luxo de escolher o time que quer brigar, enfim, quer brigar pelo Brasileiro, quer brigar pelo Libertadores, quer treinar uma seleção, enfim. Eu acho que, assim, se eu fosse ele, eu não iria pro Grêmio. Não iria. Não iria mesmo, assim. Mas, quando vê uma proposta ali, se sou o Grêmio, já tô lá na porta dele agora. Ah, não, isso tem que ser obrigação. Já tô lá agora, enfim. Não, aí, não faz mal. E, pra mim, aquela história de, não pode demitir o Renato porque tá no fim do campeonato, hoje, com o Tite no mercado, pra mim, não existe mais. Se o Tite der sim agora, demite o Renato, traz ele. Mas, eu acho que não vai ser, quase certeza que isso não vai ser feito. Porque tu dá algum... Tu consegue dar algum motivo que tu acha que não deu certo o Tite no Flamengo? Eu acho que a política do Flamengo é muito ruim. A torcida do Flamengo é muito impaciente. Né? Os caras... Isso aí é de dar raiva, cara. Os caras reclamando assim, com o Tite na ele frente. Ele podia ser campeão da Copa do Brasil ainda. Sabe? Eu achei muito surpreendente a demissão dele. Eu achava que ele ia ser demitido, talvez injustamente ou não nessa questão, mas no final do ano. Porque, cara, ele foi demitido até depois de uma vitória contra o Atlético Paranaense. Tá vendo? E aí sempre tem isso. O Flamengo é isso. Eles não conseguem decidir as coisas. Então, perdeu pro Peñarol. O normal, que eu acharia estranho ainda, seria demitir ele ali. Mas não, eles esperaram um jogo pra tomar essa decisão. Sabe? Por quê? E aí entra nesse aspecto. A diretoria do Flamengo é muito impaciente, assim como o torcedor. Eles se acostumaram mal com a situação do Jorge Jesus. E aí só foi dar certo de novo com o Dorival. Só que, assim,
Cara, o Flamengo tem time pra brigar por todos os títulos todo ano? Tem. Mas, por exemplo, o Tite a longo prazo, eu acho que ele faria um baita trabalho no Flamengo. Um baita trabalho. Eu acho que o Tite, assim, ó, o ano que vem, por exemplo, ia deslanchar no Flamengo. E ele, como eu disse, poderia ganhar a Copa do Brasil esse ano. Poderia. Jogar contra o Corinthians na semifinal, depois outra na final ali. São 4 jogos que ele tava do título. E sacaram ele. Eu acho que é muita impaciência, sabe? É que o Flamengo também teve uma era muito vitoriosa nos últimos anos. Se acostumou mal. E aí, teve um 2023 horrível pros padrões do Flamengo, né? Não brigou por nada, foi eliminado de tudo, perdeu não sei quantas possibilidades de título. Muitas. Pô. E foi meio teve uns fiascos nesse E aí, ao mesmo tempo, a diretoria do Flamengo ela é muito equivocada, porque, por exemplo, quem foi o técnico pós-Jorge Jesus que deu certo no Flamengo? O Rogério foi campeão brasileiro, mas a torcida não tem uma boa lembrança dele. Mas quem foi que deu certo? Dorival. E o que fizeram com o Dorival? Sabe? Sim. Quando o cara tava no momento de auge dele, nós vamos trazer o Vitor Pereira. Que perdeu pra ele. Que não tinha feito nada no Brasil, fez uma campanha bem medíocre com o Corinthians. Foi G4, mas igual, sabe? Nada demais. E aí fizeram isso. Então, assim, é uma diretoria bem equivocada. Eu acho assim, confesso. Gosto do Tite. E eu adoraria ser amigo dele. Então, assim, como um futuro amigo do Tite, foi bom pra ele não ficar perto daquelas pessoas. Da diretoria do Flamengo, que são péssimas pessoas. Boa. Tu não troca o Alessandro Barcelos por nenhum deles? Nunca. São, pessoas pavorosas e eu só não falo aqui porque eu não tenho advogado. Mas, assim, as histórias são públicas aí, todo mundo sabe. Bom. Então tá, cara, pra fechar esse assunto do Grêmio, uma homenagem, né? Jeromel anunciou que vai pendurar as chuteiras no final dessa temporada. Ele chegou ao Grêmio em 2013 e desde então foram 7 edições do Campeonato Gaúcho conquistadas, a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017 e a Recopa Sul-Americana de 2018. Ainda ele disputou a Copa do Mundo de 2018 pelo Brasil, nem jogou, né? Mas foi convocado. Mas foi convocado, fez parte do grupo. E ele foi vice-campeão mundial, perdendo para o Real Madrid em 2017, que para muitos poderia ter ganho. É o que dizem, né? Que isso, cara? É o que dizem, pô. Pô, não, quem disse isso? Pô, tem gremista que fala, cara. Que foi o detalhe, se não fosse... Não, mas daí o gremista tá muito louco. Pô, o Grêmio não deu um chute a gol, não tinha como, cara. Não tinha como. São as coisas lindas do futebol, né? Não, o torcedor, ele traz esse... É o que faz tudo acontecer. Esse toque racional que fica muito bonito no futebol. Bom, como colorado, o Jeromel te deu muita dor da cabeça nesses anos. Sim. Mas não o Jeromel e Kahneman, né? A dupla. Cara, A dupla. Ao contrário do que se tu me perguntasse o Luan, por exemplo. O Luan sozinho me deu uma dor de cabeça grande. Agora, o Jeromel e o Kahneman juntos deram. Porque, cara, o Jeromel e o Kahneman no auge ali era muito difícil passar. E o Inter vivia um período muito ruim com a questão do ataque. Não tinha centroavantes de alto nível. E quando veio a ter, que foi o Guerreiro, foi um cara completamente anulado pelos dois, né? Tudo bem que... a gente pode bater na tecla, né, de que vários lances do Guerreiro, o Jeromel ia lá e, só faltava dar um tackle nele, né, mas assim, passou, não tem o que fazer. Ele podia ter feito outras coisas e eles foram muito bem. Mas o Jeromel foi, cara, assim, pra mim, que tenho 23 anos e acompanho o futebol mais assiduamente desde 2008, o Jeromel foi o maior jogador que eu vi no Grêmio. E o melhor também. É mesmo? Entre todas as... não, falei bobagem, não o Soares. Não, o Soares, tá. Mas assim, tirando o Soares, sim, foi o maior foi o Jeromel. Tirando o Soares, o melhor foi o Jeromel também. O Jeromel foi muito acima, cara. Muito acima. Era um cara... Bom, ele foi pra Copa do Mundo jogando no futebol brasileiro. Sabe? E pelo Grêmio, um time de fora do eixo. Tudo bem que o Cássio também foi, mas o Cássio mas era não... goleiro, sabe? Goleiro é mais complicado. O cara foi como zagueiro, a gente tinha outros zagueiros aí também que poderiam estar. E foi chamado, foi um cara que foi bem nesse jogo contra o Real Madrid, né? Que foi muito bem na Libertadores, enfim, foi craque do Brasileirão na posição dele, né? Na zaga em alguns anos também, acho que 3, se não me engano. Acho que foi 3 seguidos e 4 e mais uma total, outra, né? E 4, poxa, isso é muito considerável, né? Então é um grande ídolo aí do Grêmio e um grande jogador. E já estava na hora de se aposentar também, pela parte física, né? É bom que aposente logo para não manchar a imagem de ídolo. Mas a história dele não se apaga. É que esse ano ele fica muito marcado por aquele jogo que ele joga, cara, uns 5 minutos com o braço deslocado. Travado, né? Verdade.
Mas é até bom que ele faz pro Grêmio, como uma decisão, como ídolo, assim, como alguém que respeita o clube. Porque, cara... O Grêmio não saberia tomar essa decisão. Não, com certeza. Mas é legal ver a relação que se criou, porque ele não é da base. E também ele não é, nem gaúcho ele é. Ele é do interior de São Paulo, se eu não me engano. Isso. E, pô, ele também começou a aparecer pro futebol mundial mesmo, foi com o Grêmio, né? Ele rodou pela Europa, mas... Ele não deu muito certo na Europa. E aí, quando ele vem pro Grêmio, ele vem até meio criticado. Poxa, quem é esse cara? E ele saiu cedo do Brasil, né? Saiu na base ele nunca ainda. jogou no futebol profissional aqui do Brasil, né? Ele foi jogar direto em Portugal. E o Jeromel, ele é tão grato ao Grêmio, porque o Grêmio que transforma o Jeromel no que ele é. Ele podia ser um jogador só qualquer que passa pelo futebol e a gente nem lembra o nome, mas ele se torna o Jeromel do Grêmio, como foi falado essa semana. E tem momentos ali, por exemplo, que o Palmeiras chega a fazer uma sondagem forte pelo Jeromel, para levar ele. E ele bate a perna e fala, não é nem o Grêmio não aceitou a proposta. Ele falou, eu não quero ficar aqui. Sabe? Ele dizia tranquilamente na coletiva, eu quero ficar aqui. Minha família mora aqui, meus filhos nasceram aqui, eu gosto da cidade, eu gosto do time, e ele não quer ir embora. E aí tu vê que, enfim, o cara realmente, ele tá pouco se lixando pra dinheiro, pra fama, coisa nada, ele se importa com o Grêmio. Com a carreira dele, obviamente, mas com o Grêmio. Então mostra o tamanho dele. É cada vez mais raro tu ver um jogador assim, com certeza. Né? Não sei se tem alguém... Cara, o Kahneman, é ruim falar, mas o Kahneman também, algumas vezes ele já ameaçou sair do Grêmio. Sim, se não aumentasse o salário dele. Né? Sim. Que também tá no direito dele. Sim, óbvio, não deixa de ser ídolo por isso. Também tá no direito dele, mas sim, o Jeromel, ele... Tu vê, óbvio, é uma coisa não vamos muito dizer aqui que o Jeromel tá ganhando pouco e que ele sim. não teve aumento de salário também, mas é uma questão diferente. Ali. Tu vê ele como alguém com um caráter de ter um cargo, não sei, administrativo ou virar técnico? Pô, eu não consigo ver ele tendo um cargo, uma profissão... Fora do futebol? Não fora do futebol, mas assim... Convencional? Não, na comunicação, assim. Sendo comentarista, sendo... Eu acho ele mais... Eu acho que ele parece ter uma desenvoltura melhor para coisas técnicas. Eu acho que agora ele vai tirar um tempinho sabático ali pra, enfim, curtir a família, merecido. Ele falou, né, merecido. Mas eu acho que pra comunicação não. O Jeromel não é um cara que fala muito bem, com todo respeito, né, mas... O episódio dele com a faixa LGBT é absurdo. Não me recordo. Pô, eu vou ter que contar então. É uma coisa que aconteceu. Que eles estavam usando uma faixa, acho que era brasileiro, LGBT, que ia mais, né, contra o preconceito. Ele depois do jogo, e aí pergunta pra ele, qual que é a importância de usar essa faixa? Ele, mandaram a gente usar aqui não sei quantos dias, e a gente vai usar. Pô, o Jeromel não é muito bom, ele trava um pouco nas palavras, mas como técnico não sei, porque não sei como ele tem essa visão técnica do jogo e nunca se falou sobre isso, né? Ao contrário de alguns atletas que já são meio destinados a ser técnico depois, mas como dirigente talvez. Aquela coisa, né? Quando um ídolo grande se aposenta, tu já começa a sondar. O Alessandro foi assim no Inter, outros caras foram assim no Inter, o próprio Klemer recentemente, o Tinga se falava bastante, né? E no Grêmio acabou, né? Tivemos aí... O Felipe Luiz, porque a gente comentou, só que fora da dupla. Mas o Jeromel pode sim. Eu acho que... Eu não duvidaria. Próximos anos, aí uns 3 anos, virar dirigente do Grêmio de algum cargo. E o Lúcio Gonzalez, que foi pro Atlético Paranaense, tomou um gol com 1 minuto. Eu não sei, ele tava no Inter, ele foi contratado do Inter. Mas ele saiu com o Cudê. Saiu com o Cudê. Eu achei que ele ainda tava no Inter até... Saiu com o Cudê. O torcedor do Inter tem um carinho legal pelo Lúcio, né? Apesar dele estar naquele time do Atlético Paranaense campeão dentro do Beira-Rio. Mas o Lúcio Gonzalez, nos jogos que ele comandou o Inter, porque o Cudê era expulso com uma certa frequência, foram 5, 4 jogos, ele ganhou todos, se eu não me engano. Ele já era... Quando, na primeira passagem? Não, na primeira passagem era o... Não vou lembrar o nome dele agora, mas eu vou pesquisar. Mas não era o Lúcio? Não, era um cara mais... Ariel Brog. E ele não veio na segunda agora, se eu não me engano. E aí o Lúcio que veio, e veio muito bem, né? Ele tinha aquele ânimo dele, argentino, assim, um cara histórico para a seleção. Jogava muito bem, por sinal. E agora, como treinador do Atlético, talvez possa trilhar um caminho legal, mas não começou bem, né? Mas também esse time do Atlético Paranaense não bota medo em ninguém. Um abraço aí aos amigos. Não bota medo em ninguém. Que pena. Foi mal, não lembrei. Não lembrei. Eliminou meu Ipiranga. Bom,
Inter de Santa Maria. Vamos conversar um pouco sobre o nosso alvirrubro que não vive momentos bons, em geral, né? Cara, aconteceu a pior das coisas que poderia acontecer para 2025, na visão do Pedro Pereira. Pedro Della Páscoa não seguirá como presidente do Inter de Santa Maria. Ele comentou ao Diário de Santa Maria a decisão e eu gostaria de ler a frase dele, né, falando sobre os motivos. São questões pessoais e profissionais. Minha rotina nos últimos 2 anos foi totalmente bagunçada porque vivi o clube por 24 horas. O que me deixa mais chateado, e é o principal motivo para eu não continuar, é a falta de apoio das empresas na cidade. Futebol se faz com dinheiro, é caro e acabei investindo recursos próprios. Saio frustrado por não ter conseguido os números necessários para que o Inter SM se tornasse viável. Se tivéssemos 20 empresas que colocassem R$10 mil mensais e mais 2 mil pessoas que pagassem mensalidade de R$30, nós teríamos os problemas resolvidos, mas a realidade não é essa. Cara, essa é a coisa mais triste que poderia ter acontecido para o Inter de Santa Maria para 2025. E ele não tá errado. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar, na minha opinião. Cara, a gente que acompanha mais de perto sabe que ele viveu. Ele ficou à frente do Inter em 2022 e 23 e 24, né? Foram 3 anos. Ele assume em 22 ali após acho que na semana da queda da Copa FGF. E a Copa FGF bem vexatória, assim, pra história do clube, na real. Que não é culpa dele, né? Ele assumiu uma semana ali, enfim. Não é. Mas, não, e é totalmente compreensível a decisão dele. O cara viveu o Inter de Santa Maria com tudo que pôde. Eu não sabia que ele teve... Também não me surpreende, mas eu não sabia que ele teve que tirar dinheiro do próprio bolso, que nem ele falou, pra investir. Mas é uma coisa que não me surpreende. É muito caro. E mesmo tendo dinheiro... Eu já sabia dessa parte, mas assim, ele se doou muito e a gente via. Assim, tu encontrava o Pedro Della Páscoa, eu sempre brincava, né? Ele nunca estava parado. Tu ia entrevistar ele, nunca estava parado, ele estava sempre andando. Porque ele sempre tinha algo para fazer no clube, né? E em dia de jogo, então, poxa, o cara, sabe, tu não podia mandar um WhatsApp pra ele que ele não ia responder porque ele tava na loucura do jogo. Pra falar com ele era louco, no dia do jogo era impossível, só se tu encontrasse ele, assim. E ele ia estar andando, né? Então, ele se doa muito e tá certo. Tem família, tem filha, se eu não me engano, tem as coisas dele, tem o negócio dele, ele também é empresário. E tem as coisas da vida, né, cara? Ele se privou disso, de talvez ter um momento de lazer, de fazer uma viagem, de curtir a família, enfim, viver. Né? Eu acho que ele não pôde viver esse outro lado durante esse período, que foi uma opção dele também, mas é uma opção que acaba sendo prejudicial por esse lado, então está no total direito e total razão de abrir mão do time. A questão é que para o time em si é ruim, porque foi o cara que melhor entendeu o Inter de Santa Maria nos últimos anos, que soube montar um time bom. Isso tem que ser lembrado, ele soube montar, não é que ele pegou, jogou dinheiro para cima e vem aí e paga mais caro. No ano passado o time não deu certo, mas era um time interessante. Agora, esse ano ele montou um time bom. Eu acho que ele aprendeu. Ele aprendeu, lógico. Ele aprendeu, sabe? Ele não chegou soltando dinheiro, mas tu consegue ver de 2023 para 2024 que, cara, a melhora no cargo dele, a melhora dele no cargo é nítida. Ele corrigiu os erros, né? Perfeito. Ele foi nos erros ali, não vou fazer isso aqui de novo. E eu acho que ele acerta nisso. E aí essa parte do montar um time bom reforça que ele é um cara que entende de futebol. Só que tem essa parte do dinheiro, né? Ele botou dinheiro dele. Ele tem uma empresa, né? Ele é um cara que movimenta muito dinheiro com a empresa dele e ele botou dinheiro ali. E esse dinheiro não retornou. E aí agora esse ano não dá pro cara fazer isso de novo, porque senão o cara vai ter prejuízo. Né? E aí ele vai atrás das empresas, as empresas não apoiam. E é muito contraditório, porque assim, o time bateu na trave. Se tivesse subido, com certeza as empresas estariam junto. Com certeza. E ele seguiria. Empresa grande da cidade botando dinheiro, querendo aparecer, porque o time subiu. E ele seguiria. Só que agora o cenário é totalmente o inverso. E aí é como eu falei, cara, também deve ser chato pra ele, porque ele é um cara que tem amigo empresário, que conhece essa galera, que sabe dialogar, tem o contato com os caras, e se ele não conseguiu, sabe, tem que vir alguém assim, ó, diferenciado para conseguir. Porque se não conseguir, vai ser difícil de montar um time como esse ano, por exemplo. Cara, um time como o desse ano agora é bem provável. Bem provável, assim.
Porque, primeiro, eu não consigo ver... Porque eu não conheço, mas eu não consigo ver alguém com a mesma vontade dele de trabalhar e de querer ganhar. Era um amor, né, cara? Era uma paixão que ele tinha ali. E tem outras coisas que, assim, a gente não conta, mas, cara, de alguma forma impactam também. Porque o Pedro Della Páscoa, ele é colorado. Sim. E ele era... Acho que ele não é mais, ele se desvinculou do... Mas eu acho que ele ainda tá como representante, só tava meio afastado. Assim. Como é que é o nome? Ele é o do consulado. Do consulado, né? Só que ele do Inter em Santa Maria. Só que ele é conselheiro do Inter também, né? Eu não sei até se o consulado agora ele não tá sendo... Com certeza tá sendo mais tocado pelo Brussa, né? Mas o cargo, eu digo, não sei como é que tá essa situação, mas o conselheiro mesmo é o Pedro, se eu não tô enganado. Bom, mas de qualquer forma, enquanto ele foi presidente do Inter em 2024, cara, isso foi um assunto... Ele não... Ele soube costurar bem ali, porque ano passado... E aí que entra a questão do erro. Não que ele esteja errado em se envolver com outro clube, mas a galera pegou no pé. Em 2023 ele foi, tirou foto, apareceu lá. Como que vai ganhar se o cara pensa no outro time? Aí esse ano ele fez o quê? O Inter vai pro lado, meu foco é o Inter de Santa Maria. Então é a mesma coisa. Aprendeu com os erros e, enfim... acho que costurou muito bem esse ano. Não, isso que a gente fala do profissional, né? Porque a gente tem o Sub-17, foi ele que voltou. E voltou bem. E voltou bem. Cara, o Sub-17 foi campeão da segunda divisão. E vai ficar na primeira mais um ano. Perfeito, subiu e ficou na primeira com ele, sabe? Cara, enfim... Deve ganhar a Copa Regional de novo. Pô, o Sub-17 tem seus problemas, né? A gurizada e eu falo eu mesmo. Os bad boys da Baixada. A gurizada é muito indisplicente, a gurizada não sabe o que é jogar muito sem brigar. Intensa. É. Mas, pô, o trabalho do Luizinho é bom também. Muito bom. Tem ali suas falhas, como todo técnico. A galera da comissão ali, enfim, todo mundo manda muito bem. Sim. Cara, o Pedro Della Páscoa botou o feminino. Pois é, né? Voltou uma categoria de base feminina. E era um negócio inimaginável, né? Cara, e o Inter Santa Maria, com a importância que tem, ainda mais para a região central, é uma coisa muito importante. Ainda não estreou, a gente tem que ver como é que vai ser. Mas se tu for pegar a comissão, o treinador é um treinador, se eu não me engano, de futsal. Eu conversei com ele, mas eu não lembro agora se ele já teve experiência no futebol de campo. Ele é um treinador do Projeto Futuro, que é uma escolinha até meio tradicional aqui de Santa Maria, de base. Mas assim, a comissão técnica é formada por profissionais, por mulheres, com experiência no futebol na região. A coordenadora do futebol feminino, que eu não vou lembrar o nome agora, ela coordena também a escola de futebol do Inter de Santa Maria, né, que tem as categorias menores, as escolinhas. Cara, são muitas boas decisões e o Inter de Santa Maria e o futebol de Santa Maria perdem muito com o Pedro Della Páscoa fora. Esse tópico foi em homenagem ao nosso telespectador Gustavo Rodrigues, que mandou essa pergunta. Esqueci de falar antes. Um abraço pro... Sobre o Pedro Della Páscoa? É, sobre a opinião da bancada sobre a saída, o desempenho dele. E outra coisa assim, mais de bastidor, né? Ele descartou voltar. Só que essa semana teve um congresso técnico dos clubes da divisão de acesso, debatendo até quando que vai começar a divisão de acesso, pode ser no fim do ano, a gente pode até debater no próximo programa. E ele participou. Né? E o Gilson, até eu conversava com ele, Gilson Alves, e ele falou, olha, fiquei meio pé atrás, por que ele participou? Ah, mas ele vai até dia 31 de outubro. É, na matéria ele fala isso. Né? A resposta dele foi boa, tipo, foi até 31, então eu respondo pelo time, mas não teria outro representante, sabe? Porque podia ser um representante do clube. E foi ele. Então, assim, talvez o torcedor mais iludido possa viver aí com a ideia de que, quem sabe ele não volta. Quem sabe ele não volta como vice, como diretor de futebol, como algum outro cargo, enfim. Ele ocupava outros cargos antes de ser né? presidente, ele ocupava algum cargo que eu não vou lembrar agora. Não sei se não era de diretor de futebol. Que é o cara que monta o time, né? Cara. Sim. Bom, o Conselho Deliberativo do Inter de Santa Maria ainda busca um novo nome para assumir direção. E ele pode ser você. A eleição presidencial acontece no dia 21 de outubro, uma segunda-feira. Não temos nomes, né? A torcida pede um mais emblemático pelas ruas. Que é o nome do Marqueto, né? Que mas nos anos 90 teve sucesso. Isso, foi comandante dos anos 90, trabalhou acho que em 2017 e 2018 também como presidente. Mas ele não quer, pelo que falam, né? Ele não quer muito, enfim, é muito desgastante. Mas eu não sei também até que ponto, tipo, o fato dele não querer e o Pedro também não uma dessas não é tipo, eu não quero porque eu não quero ficar sozinho. E ele também não quer ficar sozinho, vamos trabalhar junto, então. Que match perfeito. Seria um match perfeito aí. Mas não, tudo coisa da minha cabeça, né? Não é nada possível ainda.
Bom, então com o tempo a gente vai comentando as novidades do Inter de Santa Maria. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Hat-Trick. Muito obrigado, Antônio, pela parceria. Hoje apenas me and you. Isso aí. Muito obrigado, cara. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Nos acompanha aí sempre e uma melhora aí pro Lucas Sena. Vai voltar firme e forte na próxima. É isto. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na net, e no nosso canal do YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Instagram é @hattrickoficial. Até mais!